Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa quinta técnica. Hoje é dia 19 de dezembro de 2013. Estamos fazendo a última quinta técnica do ano, já que entre Natal e Réveillon, como é de costume, a gente não transmite. Voltamos dia 2 de fevereiro, que é uma quinta-feira, logo depois dos feriados do Réveillon, quando muitas vezes o mercado nos traz interessantes surpresas. Então temos um problema com o meu tourinho aqui, ele está com um chifre na frente da câmara. Fui avisado. Problema resolvido, touro removido. E vamos lá. Nós tivemos um mega fator fundamental essa semana, que foi a decisão do Federal Reserve Board de fazer uma redução do auxílio econômico muito mais branda do que o mercado poderia supor. Isso trouxe até um pouco de euforia, né? Um pouco não, trouxe uma euforia aos mercados, já que o S&P e o Dow Jones, depois de uma grande e violenta oscilação, fecharam nas máximas do dia, mas hoje nós ainda não tivemos, e pelo contrário, não só não tivemos uma confirmação, como estamos tendo um candle bastante suspeito para acontecer depois da euforia de ontem. Bovespa, por outro lado, embarcou no clima de otimismo e hoje fechou com 2,2% de alta. Vamos ver nos gráficos o que nós podemos deduzir dessa alta do Bovespa. Então, como sempre, nós começamos com o índice Bovespa. Que está aqui no nosso desktop, onde a gente vê, então, em primeiro lugar, sempre é válido lembrar que nossa análise de longo prazo nos mostra esse processo aqui como sendo o fator técnico mais importante, esse rompimento que projeta a Fibonacci. Fibonacci foi corrigido apenas primeiro número, nós entendemos que nós vamos ter uma correção maior, isso porque auxiliados pelo gráfico do Bovespa, eu disse a vocês que estava saindo do forno o gráfico do índice Bovespa e saiu do forno o gráfico o pôster do Ibovespa. Então, se você é cliente do Terminal Enfoque, você vai estar recebendo esse, não sei se dá para ver muito bem, mas só para você ter uma ideia, então essa é a história do Bovespa. Aliás, é a história da Bolsa Brasileira de Ações dos últimos 50 anos, né? Então esse gráfico, dessa vez nós publicamos com um canal, que é esse canal que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é um gráfico indexado em dólar. E a gente traçou esse canal no pôster dessa vez. Traçamos esse canal no pôster sem qualquer intenção de sermos, de mostrarmos algum viés, até porque se a gente publica quando os preços estão em cima e você traça um canal quando os preços estão chegando próximos do canal, você de certa forma está inferindo que os preços iriam cair, não é? Dessa vez os preços estão exatamente no meio do canal. Se a gente pegar uma reta aqui e puser aqui no meio, a gente vê que os preços estão exatamente nesse nível, né? Exatamente no meio do canal. As últimas 3 vezes que os preços tocaram a parte de cima do canal, eles tocaram a parte de baixo do canal. Primeira vez foi com o medo do Lula, quer dizer, a vez anterior foi medo do Lula, aqui em 2002. A outra vez foi na queda do plano cruzado e posteriormente na queda do Collor, do plano real e posteriormente do plano real 2. E a terceira vez, foi o terceiro precedente, foi depois de 1971, aqui em 1983, auge da crise do petróleo, né?
Mas nós temos sido bastante claros aqui na nossa interpretação desse processo de que os preços devem chegar de novo aqui nessa reta inferior. Isso é um gráfico com escala em dólar, e isso nos traria o Bovespa para mais ou menos 10 mil dólares, valor de Bovespa. Se o dólar continuar 2, ele vai para 22 mil pontos. Outra coisa também que nos leva a crer que isso irá acontecer, ou que pelo menos o subprime vai ser rompido, é que os 3 precedentes também tiveram o processo de correção, né, depois da onda impulsiva, né? Onda impulsiva, correção, onda impulsiva, correção, onda impulsiva, correção. Então, nos 3 precedentes, a onda C veio abaixo da onda A, né? Como se sabe, Elliott, Ralph Nelson Elliott, nos anos 30, mostrou que os mercados se movem em ondas, sendo que as ondas impulsivas, que são na direção da tendência principal, são compostas de 5 ondas que ele chamou de 1, 2, 3, 4, 5. E as ondas corretivas, que se movem no sentido contrário ao da tendência principal, seriam compostas de 3 ondas que ele chamou de A, B, C, de maneira que um ciclo inteiro teria 8 ondas compostas pelas ondas 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Quando a gente conversa aqui com o Bovespa no longo prazo, a gente ele conta para a gente que nos últimos 3 precedentes de expansões econômicas, ou seja, ondas impulsivas, iguais a essa que nós tivemos de 2002 até 2008, o processo corretivo se deu em 3 ondas, sendo que a onda C veio abaixo da onda A, como aconteceu aqui na queda de 97 até 2002. A onda C, que foi de 2000 até 2002, veio abaixo da onda A. Também aconteceu a mesma coisa em 86, quando a onda ABC veio abaixo da onda A. E que também aconteceu lá em 1971, que teve a primeira onda, A, B e C veio abaixo da onda A também. Então, por isso, a nossa análise é de que nós não temos nada para acreditar, nós não temos nenhum motivo para acreditar que os preços não vão repetir o que tem acontecido nos últimos 3 precedentes, né? Então a gente está considerando a teoria de Elliott e a gente está considerando os precedentes do Bovespa. Então isso nos dá uma forte certeza na nossa leitura de análise técnica de que nós vamos ter aí os preços caindo aqui para baixo do subprime. Por isso a gente tem estado baixista. E agora eu volto para o gráfico não indexado, um gráfico de um período menor, a partir de 1994, quando entrou o plano cruzado, que então amainou a inflação. Então a gente pode ter esse período que são, assim mesmo, são quase 19 anos, né? E aí a gente vê que então esse rompimento foi o mais importante. Está aqui o subprime, nós entendemos que os preços vêm abaixo do subprime, então nós estamos baixistas nesse processo. Depois disso nós tivemos também esse rompimento e tivemos agora esse rompimento aqui. Rompeu-se essa reta, os preços caíram, rompeu-se essa reta, os preços caíram. E agora, o que aconteceu? O Fed fez um super anúncio lá e vamos lá ver. Os preços estão se aproximando do que pode ser uma reta resistência, porque essa reta tem apenas 2 pontos, né? Mas isso mostra mais ou menos o ângulo de inclinação que esse processo de baixa tem respeitado. Portanto, minha gente, os preços não provaram absolutamente nada. Eles podem muito bem, o Bovespa pode muito bem vir até a sua próxima resistência 52, e ele pode fazer isso e tibum, e vai ornar muito bem aqui no nosso processo, porque ele terá ido próximo da reta de resistência e terá caído de novo. É isso que nós estamos esperando que aconteça, até porque o S&P e o Nasdaq e o Dow Jones estão nos ajudando a pensar desta maneira. Sim, mas tivemos uma alta substancial, não houve uma reversão? Não houve uma reversão. Eu acho que nós estamos num processo de acumulação ainda e vamos ter que esperar ver o que vai acontecer amanhã e nos próximos dias e no começo do ano, porque talvez agora, como a gente sabe, nas festas os preços ficam andando de lado. Eles gostam de andar de lado porque tem muita gente que está viajando, não é mesmo? Então o nosso viés é de ligeira alta para neutro no curtíssimo prazo, continuamos baixistas no médio e longo prazo. Vamos ver o que o futuro nos diz a respeito da oscilação de hoje.
a gente já tem um processo um pouco mais ameno aqui no índice futuro. Tá? Índice futuro que a gente está trazendo aqui desde parâmetros... Não, 94 não. A gente traz ele desde 1990. Na nossa leitura, nós vamos também romper o fundo do subprime, que aqui no índice futuro, neste gráfico da Enfoque, foi testado. O gráfico da Enfoque, eu já disse algumas vezes aqui, mas nunca é demais lembrar que esse é um gráfico exclusivo da Enfoque, porque ele é um gráfico artesanal, ele é um gráfico de um ativo, de um mercado futuro, que é o índice futuro, que nós chamamos de gráfico perpétuo. Hoje nós estamos referenciando esse gráfico, aliás, isso acontece a partir de ontem, nós passamos a referenciar esse gráfico não mais com o índice futuro dezembro, mas o índice futuro de fevereiro de 2014, que é o código G14. Né? Então agora nós estamos pegando o código da Enfoque IND-G14 para atualizar esse gráfico. Ora, nós não começamos com um gráfico a partir do começo da negociação do IND G14. Nós usamos o histórico e começamos a referenciar esse histórico com o IND G14. Acontece que quando a gente vai sair do dezembro e vai mudar para o fevereiro, existe uma diferença entre eles, que é a expectativa de valorização, inflação. Se nós estivéssemos falando do café, você teria que inferir o preço de carregamento, o seguro que você tem que fazer do café que vai estar sendo estocado daqui até o futuro, o juro, o custo do capital, o café que o rato vai roer lá no armazém e assim por diante. Então, isso tudo está embutido no preço. Né? Então, como há uma diferença entre um mês e outro, a gente faz um ajuste no gráfico inteiro. Então, por exemplo, vou mostrar uma coisa aqui para vocês, que é uma coisa assim meio única da Enfoque. Né? Se eu entrar aqui, botão direito, gráficos, banco de dados, edição de LPs, eu posso mostrar a vocês o software que a gente tem dentro do terminal Enfoque, com o qual a gente faz a edição do banco de dados que constrói o índice futuro. Então eu vou vir aqui, vou botar IND G14 e vou carregar as cotações do IND G14. Então a gente carrega isso aqui. Eu estou dentro do terminal Enfoque, estou mostrando para vocês especificamente essa janelinha, tá? E essa janelinha tem todo um processo de edição aí e tem as cotações aqui de cada um dos dias. E aqui nesse íconezinho que vem a ser não apagar não, vem a ser o ícone de edita lista de eventos, que é o que esse hint aqui está me mostrando, tá? Então edita lista de eventos, né? O que está acontecendo? Se eu clicar aqui para editar, a gente chama essa janelinha aqui, aonde a gente vê a data e todos os eventos que foram aplicados nesse nosso gráfico. Então, por exemplo, o primeiro evento aqui é 27 de 11 de 1990. Foi aplicado um fator 100. Isso aqui provavelmente foi alguma coisa do Plano Real, lá em 1990, ou Collor, que foi dividido o índice por 100. Tá? Porque ele estava muito alto, a Bolsa achou por bem dividir por 100. Logicamente, a gente não deixa esse gap no gráfico. Né? Valia 1.000, agora vale 10. Não, a gente ajusta o gráfico todo, divide todo o gráfico, todas as cotações antigas do gráfico por 100. Né? E vejam aqui agora, o último fator que foi aplicado foi exatamente no dia 17, há 2 dias atrás. Nós aplicamos esse fator no dia em que, está aqui, o fator, o dia que foi aplicado e o fator, foi esse fator aplicado. Nós dividimos todas as cotações por 0,9938, esse número enorme aqui. E com isso, a gente leva o valor do dezembro para quando se divide por um número menor que 1, se aumenta, né? Então, você leva o valor do dezembro para o fechamento do fevereiro. E por isso a gente ajusta, tá? Então, isso posto, agora entende-se por que esse gráfico que eu mostro a vocês do índice futuro é um gráfico específico da Enfoque. Nós fazemos este ajuste. Se nós fazemos este ajuste, considerando que os meses futuros sempre são maiores do que os meses presentes, então
o que nós temos feito ao longo do tempo, a cada 2 meses em que se vence um mês futuro do índice Bovespa, é que a gente vai dividindo por um fator que vai levantando as cotações, vai subindo um pouquinho todas essas cotações históricas. Tá? Então, esse fundo que hoje está 44, daqui a um ano ele provavelmente vai estar acima de 48 aqui, porque a cada 2 meses você sobe ele um pouquinho, durante 6 meses você vai subir ele um pouquinho, então ele vai estar provavelmente acima, não sei exatamente, mas vai estar acima do 44. Tá? Agora, com isso, a gente tem o que eu entendo ser uma harmonia muito grande no nosso gráfico. Veja aí, você que usa um outro sistema de análise técnica, veja que esses fundos que aconteceram aqui em 2011, nós tivemos 2 fundos no segundo semestre de 2011, depois tivemos esses 3 fundos aqui em meados, aí, próximo de julho de 2012, podemos ver exatamente quando foram aqui. Ó. Tivemos um fundo em agosto de 2011, outro em outubro de 2011, outro em junho de 2011, outro em junho de 2011 também, mais 2 fundos em julho de 2012, perdão, isso aqui é 2012, né? Depois tivemos essa acumulação aqui em abril, maio, junho de 2013, depois tivemos esse topo aqui em setembro de 2013 e assim por diante. Mas a gente olha de longe assim, a gente vê que está tudo isso mais ou menos no mesmo nível, né? Outros sistemas de análise técnica, e principalmente aqueles que não fazem esse ajuste, não vão ter esses níveis no mesmo, esses fundos no mesmo nível, ou esses eventos técnicos no mesmo nível, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que tem tudo a ver a gente fazer esses ajustes, e tendo feito esses ajustes, nós fomos subindo durante muito tempo esse topo do subprime, de tal maneira que o que aconteceu recentemente foi que os preços tocaram milimetricamente o fundo de 2008, no gráfico da Enfoque, nos outros não necessariamente. Tá? Então, isso foi o que aconteceu, e isso nos dá uma certeza muito grande da acuidade sobre o que nós fazemos e da maneira de uma seriedade muito grande com que a gente trata os nossos bancos de dados. Né? Eu, pessoalmente, uso o gráfico do índice futuro todo dia, tenho usado o gráfico do índice futuro todos os dias nos últimos 20 anos da existência dele, e faço isso porque eu não quero estar vendo um gráfico que está me dando níveis que não são corretos. Né? Vejam que outra coisa muito legal que tem aqui também, um outro nível, que é esse nível aqui desse fundo que aconteceu em 2010, que coincide aí, que é muito próximo, e esse outro fundo aqui também de 2007, se a gente traça uma reta aqui, está tudo no mesmo nível, fundo de 2007, esse outro fundo de 2010, e esse topo que aconteceu aqui em meados no começo de 2012. Né? Então, a gente tem aí muita confiança de que a gente, quando está analisando o gráfico do índice futuro, nós estamos vendo o gráfico correto. Muito bem. Olhando esse gráfico, isso posto, o que nós temos aqui? Nós temos um processo, um ciclo que tem se provado ser bem mais complexo do que os ciclos anteriores. Os ciclos anteriores foram mais jogo rápido, né? Vai lá em cima e volta cá embaixo, vai lá em cima, volta cá embaixo, vai lá em cima, volta cá embaixo. Aqui vai lá em cima, bateu, subprime, voltou, elaborou, aqui fez essa grande acumulação, rompeu, voltou. Nós entendemos que houve um pullback para essa zona aqui, o mercado até tentou romper, foi um pouquinho acima, depois parou na primeira resistência, que estava acima dessa resistência aqui da formação de acumulação. Né? Então nós entendemos que esse processo todo foi um pullback, embora tenha nos enganado aí por um tempo. Quando esse nível foi rompido, nós passamos a achar, principalmente nesse dia aqui do máximo, né, que foi em outubro, nós realmente passamos a acreditar que, mas foi por um breve período de tempo, né, que nós, de um dia para o outro, porque no outro dia nós já tivemos um tenebroso engolfo. Né? E, enfim, então nós entendemos que isso aqui foi um pullback, os preços estão voltando, nós entendemos que os preços virão abaixo do fundo do subprime, esse nível, essa reta também foi rompida. Depois do rompimento dessa reta nós tivemos o que entendemos ser um pullback para essa reta. Então isso tudo está indicando para baixo para nós. Né? Agora, essa alta atual,
apenas trouxe os preços para o seu nível de resistência muito bem definido, aí a 52 mil pontos. O mercado está um pouquinho acima, né? O índice Bovespa ainda tem 10 minutos para andar, ele está um pouquinho acima desse nível, mas está deixando uma sombra. Tecnicamente a gente pode dizer que ele está testando esse nível, que é uma resistência. Vamos ver o que acontece amanhã. Se amanhã ele sentir essa resistência, estou mostrando aqui agora o intraday, para a gente ver aí um pouco mais de detalhe o que está acontecendo. Deixou um shooting star lá, será que é uma bandeirinha de alta? Não sei. O fato é que está sentindo esse suporte dos 52 mil pontos. Ele está um pouquinho acima, está 52.100, 110 nesse momento, mas não dá para a gente dizer que ele rompeu a resistência. Então, isso pode muito bem, a gente pode muito bem estar vendo apenas um pullback para essa resistência, e se nós amanhã tivermos um tipo de reversão do tipo engolfo ou nuvem negra, ou seja lá o que for, a gente passa a ficar muito mais desconfiado que nós estaríamos então vendo uma acumulação que seria uma acumulação de continuação do movimento que a precedeu. Nós provavelmente iríamos no futuro chamar isso aqui de retângulo ou talvez triângulo, provavelmente um retângulo, né? Então é isso. Então nós estamos com viés neutro no índice futuro, ligeiramente altista talvez. Existe uma possibilidade dos preços virem buscar essa reta, com certeza. Eles poderiam vir aí até os 54.500 aproximadamente. Talvez até a próxima resistência aqui a 55 mil, 55.200, porque essa reta tem uma margem de manobra para ela, né? A gente pode pensar em colocá-la milimetricamente aqui nesse topo de outubro. Tem uma margem de manobra para essa reta. Então, sim, existe a possibilidade dos preços chegarem até a reta. Mas, como o mercado está sentindo o suporte e como... o ponto é o que aconteceu com o Dow Jones e o S&P. Então, vamos falar do Dow Jones e o S&P, depois a gente volta um pouquinho para o índice futuro rapidinho, respondemos perguntas, porque hoje a gente está com o tempo aí meio em cima, né? Bem, a gente tem que entender que existem fatores fundamentais e fatores fundamentais. Mas, Fausto, você não é analista técnico, está falando de fatores fundamentais? Eu sou analista técnico, sim. Como analista técnico, eu não devo considerar fatores fundamentais na minha análise. E eu não considero fatores fundamentais na minha análise. Por quê? Porque eu entendo que os fatores fundamentais já estão todos descontados nos preços. Quem comanda a oscilação dos preços é a média dos indivíduos, de todos os participantes do mercado. Essa média é ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Como isso, veja bem, eu costumava dar o exemplo que o Fausto Botelho acha que vai subir, o Nagy Narras acha que vai cair. Cai, não é? Porque ele tem muito mais bala do que eu. Então, a minha opinião é ponderada em função do meu poder de fogo. Mas quem comanda os preços é a média da opinião de todos os participantes do mercado. Comanda os preços depois de ter conhecimento, depois de ter analisado todos os fatores fundamentais que são do conhecimento público, né? Dessa média de opiniões participam também os chamados insiders, que têm informações que só eles têm, que são as chamadas informações privilegiadas. Isso é proibido, não é? Da cana. Mas a gente sabe que nós não estamos aí falando história da carochinha, e as pessoas, logicamente, se tem oportunidade, elas usam essas oportunidades, estão sujeitas a ir para a cadeia, mas o que você vai fazer? A gente sabe que elas usam, né? Então, da massa de indivíduos, quer dizer, essa média de opiniões é influenciada totalmente pelos insiders, que muitas vezes são responsáveis por oscilações dramáticas dos preços, né? Então, de certa maneira, quando a gente olha os preços, a gente está vendo o comportamento da massa. Eu tenho assim uma noção muito clara de que eu, ao olhar um gráfico, estou interagindo com o comportamento dessa massa de indivíduos. Só que é sob o prisma de ficar de olho nas forças que compõem essa massa de indivíduos, comprados e vendidos, touros e ursos. Às vezes a gente olha
o comportamento dessas forças sob o prisma da análise técnica e a gente vê uma batalha. São as acumulações. Outras vezes a gente vê os comprados nitidamente dominando, os preços estão subindo, comprados dominando, vendidos recuando. E muitas vezes a gente não tem ideia do que vai acontecer, mas outras vezes essa observação nos dá indicações absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Estou aqui dizendo um pouquinho para vocês sobre o que eu faço como analista técnico, sobre o que eu entendo que eu faço. É isso que eu faço, eu procuro interagir com o comportamento da massa e a interação que eu faço através dos gráficos, através de tentar interpretar a guerra constante que é travada entre comprados e vendidos, muitas vezes me dá indicações absolutamente lógicas. Isso me fascina, me encanta. Porque eu não ponho o meu investimento, o meu dinheiro em algo que eu não acredito. Eu só ponho em algo que eu acredito, que eu entendo, que eu sei, que eu estou vendo que está acontecendo. Que me dá leituras assim bastante lógicas. É o que eu faço. Eu procuro extrair indicações absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Ah, mas então não tem erro? Claro que tem erro. Tem erro por quê? Porque nós lidamos com o imponderável. Por quê? Porque a qualquer momento pode acontecer um novo fator fundamental. Um presidente de um país pode sofrer um atentado, pode haver um atentado terrorista, pode ser que o cara lá que tem uma fortuna incalculável, um fundo enorme, tenha ficado de mau humor, ou esteja com uma depressão profunda. Em vez de ele se suicidar, ele vai para o mercado se suicidar. Entra vendendo um trem de ações, e pode ser que o computador dê a louca nele, então ele sai disparando ordens lá num grande fundo que opera com computadores, com algoritmos, então muitas coisas podem acontecer, tá certo? Mas normalmente essas indicações lógicas funcionam muito bem, né? Então quando eu interajo com a massa de indivíduos que atua no mercado e procuro extrair as indicações lógicas dessa massa de indivíduos, eu entendo que a massa de indivíduos já interpretou todos os fatores fundamentais que eram de conhecimento público, esses que estão aí à disposição de todo mundo, que saíram no jornal, saíram nos jornais televisivos e assim por diante. E mais, também essa massa de indivíduos, essa média de opiniões, foi influenciada pela ação dos insiders. Então lá no gráfico já está espelhado todos os fatores fundamentais e mais os fatores dos insiders, coisa que os meus colegas analistas fundamentais não têm acesso. E se tiverem, não podem usar. Eles precisam primeiro tornar público um fator que é de conhecimento exclusivo dele, para depois operar 30 dias depois, com todas as restrições que a CVM impõe a ele, analista fundamental, não é mesmo? Nós, analistas técnicos, não. A gente, às vezes, tem uma indicação, por exemplo, o rompimento de uma resistência em função da ação dos insiders. Eu não quero nem saber se a resistência foi rompida por conta do insider ou por conta de sei lá o que. Rompeu a resistência, eu tenho uma indicação de compra, eventualmente eu posso comprar, dependendo de outros fatores, risco, potencial, lucro, prejuízo, etc. e tal, que são coisas que entram dentro do nosso método com stop de operar nos mercados, mas enfim. Então o importante é que, sim, eu não posso considerar fatores fundamentais. Agora, eu tenho 61 anos de idade, tenho 30 e poucos anos, e já não são poucos, já são 30 e muitos anos de mercado. Operei a maior parte desse tempo todo, 90% desse tempo eu estive nos mercados operando, e por estar acompanhando o mercado através dos gráficos, e também por ler jornal e ser uma pessoa razoavelmente informada, eu relacionei durante esse período indicações técnicas com fatores fundamentais. E eu então sei, quer dizer, tive uma boa experiência de relacionar fatores fundamentais, fatores técnicos com fatores fundamentais, tá? Então muitas vezes acontece uma indicação nos gráficos e logo depois a gente fica sabendo o porquê da indicação.
por conta de um fator fundamental que é jogado no mercado, né? Aí, muitas vezes, a gente percebe que a indicação técnica se deu por conta da ação daqueles que sabiam do fator fundamental de antemão. Insiders. Poderiam ter feito isso? Não, não poderiam, mas aí a CVM está aí para ver se bota quem foi contra a lei, se bota esses caras na cadeia. É difícil, né? Porque tem o tal do laranja, então fica complicado para a CVM, mas assim mesmo ela vai atrás. A CVM dos Estados Unidos, que é a SEC, Securities and Exchange Commission, vai atrás, põe um monte de gente na cadeia, já deu multa séria para brasileiro aqui, que agiu lá, em função de ações brasileiras negociadas lá. Enfim, ontem aconteceu um mega evento técnico, um mega fator fundamental. Algo que estava sendo esperado ansiosamente pelo mercado e aconteceu exatamente ao contrário do que o mercado estava esperando. Eu tenho dito para vocês que o S&P está no topo. Nós estamos numa resistência de proporções bíblicas. Essa resistência está sendo testada. Ontem aconteceu um evento eminentemente altista que jogou os preços para cima de uma maneira assim violenta, radical. Ontem houve um burburinho enorme nos comentários dos jornais americanos. O termo é tapering. Tinha um comentarista que eu tive a oportunidade de assistir o vídeo ontem que dizia, então, o Fed fez um só o T, porque o tapering ele disse que só foi porque foi muito acanhado. Isso seria teoricamente muito bom para o mercado. Os preços subiram, S&P, Nasdaq, Dow Jones subiram muito ontem. E aí? Deviam ter tido continuidade hoje. Não tiveram. Isso me preocupa muito e me faz crer que essa resistência atual não vai ser rompida. Quando os touros conseguem chegar lá na resistência, que eu estou chamando de a mãe de todas as resistências, que eu estou chamando de uma resistência de proporções bíblicas, quando os touros chegam na casa dos ursos, mas não é na casa, lá está acampado o segundo exército dos touros, a marinha, a aeronáutica, a divisão de fronteira e a polícia federal e tudo dos ursos. Os touros estão lá, ou eles mostram força, ou eles vão tomar uma surra que eu não quero nem ver o tamanho da encrenca que vai ser. O que é que o mercado está dizendo para nós hoje? Ele está dizendo o seguinte aqui, ó, o S&P está nos dizendo isso aqui. Ó. Ontem foi essa violência aqui, essa barbaridade. Os preços subiram, se a gente puser no intraday aqui, a gente vai ver que os preços subiram em 1 hora. Durante a fala de Bernanke, os preços caem 0,6% e sobem 2,4% em um pouco mais de 1 hora. Né? Então, que recado é esse? O recado é o seguinte, esse negócio do Bernanke foi extremamente altista. Volto para o gráfico diário e agora a gente interpreta friamente o candle de hoje. E interpretando-se friamente o candle de hoje, a gente vê o seguinte, olha, o touro chegou na casa do urso, onde está lá, como eu disse, o segundo exército, marinha, aeronáutica, porta-aviões e todo o arsenal lá dos ursos, e está indeciso. Porque um candle pequeno, para quem não sabe, um candle grande é a personificação da definição. O mercado abriu aqui, teve uma ciscada aqui, porque foi o Bernanke no começo foi mal interpretado, e depois fecha na máxima do dia. Quer dizer, isso aqui é um mercado absolutamente definido para o lado dos comprados. Então, quando o candle é grande, o mercado é definido. Quando o candle é pequeno, o mercado é o inverso, o mercado é indefinido. Então, isso aqui não há definição nem para comprados nem para vendidos, muito pelo contrário. Esses dois candles formam, eles dois,
um conjunto de candles ao qual dá-se o nome de Harami. Harami significa mulher grávida. Então é uma indefinição que nós temos aqui, para interpretar assim de maneira genérica o que está acontecendo. O que nós temos aqui, na mãe de todas as resistências, numa resistência de proporções bíblicas, como eu tenho qualificado, e eu não me canso de falar, porque vocês não sabem como é importante, vocês não fazem ideia como isso é importante. Isso é de uma importância. Apreciem, olhem, apreciem. Mas aqui não é a resistência, já rompeu. Eu sei, mas acontece que isso aqui é um gráfico que não está indexado, e eu vejo isso com os olhos do brasileiro aqui, especialista em indexação, que indexa os gráficos desde 1983, quando eu montei a Enfoque Gráfico, que já tem 30 anos. Então eu tiro isso desse gráfico do Dow Jones indexado, que aliás acompanha também o pôster do Bovespa. Se você tiver interesse nesses posters, você pode entrar no nosso site ou liga aqui para a gente, 3957-5891. E nós estamos agora comercializando esses posters. Mas nesse pôster do Dow Jones, que tem 100 anos, muito bacana, tem todos os eventos históricos aqui, eu vejo que este nível onde nós estamos é a mãe de todas as resistências, porque esse é o nível onde exatamente aconteceu o topo de 2000 e o topo de 2007. O topo de 2000 foi um topo que fez os mercados caírem 43%, o topo de 2007 foi um topo que fez os mercados caírem 50%, por isso eu digo que esse é um nível de uma importância tremenda. Não existe nada. Na minha história, tenho 35 anos de experiência de análise técnica, nunca vi nada parecido e nunca mais vou ver na minha vida uma resistência deste naipe. Essa é a resistência, acreditem no que eu estou falando. Os preços estão hoje no all-time high. O Dow Jones está hoje no seu nível mais alto de todos os tempos. Hoje, dia 19 de dezembro de 2013, os preços atingiram o pico 16.194,70. Agora, o último negócio é 16.184. O fechamento anterior tinha sido de ontem, que já foi recorde, tá? Mas o que está acontecendo? Bem, até que o Dow Jones aqui está um pouquinho melhor do que o S&P, né? Mas de qualquer maneira, a gente tem a mesma situação, minha gente. Existe um movimento muito forte ontem e hoje os preços estão indefinidos. E lá ainda falta mais uma hora de pregão, né? Vamos ver o que acontece. Se a gente estiver por aqui, a gente dá mais uma espiadinha no S&P, no Dow Jones. Voltando aqui para o S&P, a gente vê os preços indefinidos, agora estão um pouco mais próximos da máxima do dia, mas como eu disse, ainda falta tempo para acabar esse processo. Deixa eu ver aqui que horas está fechando, para não falar besteira, eu acho que fecha às 7. Para ver que horas fecha é simples, eu venho aqui no Dow Jones, que fecha normalmente, né, na hora normal, porque o S&P, aquele mini lá, ele vira a noite inteira. Então 18h45, 18h45 é a última barra de 15 minutos, que fecha às 19 horas, então às 7 horas, falta uma hora para rodar ainda esse S&P. O fechamento de hoje vai ser muito, 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 muito importante. Se ele fechar por aqui, meio acanhadinho, ele vai estar nos dando um candle que chama-se Doji, e que é esse candle que nós estamos vendo aqui. Isso é um Doji, isso aqui pode vir a ser chamado de enforcado também, e é negativo. E não é a hora do Dow Jones tá titubeando depois desse anúncio sensacional que fez o Federal Reserve Board ontem, né? Então isso nos faz ficar com o pé, não é um pé atrás, é um pé lá duas esquinas atrás aqui da berrine, aqui onde está situada a Enfoque e a Constop. Vamos ver o que vai acontecer. Quem tem posições não pode relaxar entre Natal e Réveillon, porque coisas podem acontecer. Se os preços aqui no S&P entrarem para dentro de novo desse nível, se eles vierem abaixo desse fundo aqui a 1770, mas fedeu, não ficou bonito para os mercados lá fora, e o Bovespa certamente vai acompanhar, né? Então vamos acompanhar.
Se nós tivéssemos tido um candle forte hoje, continuação dessa alta, e os preços estivessem aí fechando perto da máxima do dia, ok, eu acho que aí sim, tudo bem, nós vamos ter um período de altas. Mas não é o que aconteceu. Esse candle de doji aqui realmente nos faz ficar com o pé muito atrás, né? Vejam aqui no S&P, no diário, o que está acontecendo, quer dizer, no intraday, o que está acontecendo, né? Já parece que estamos tendo um shooting star aqui, ele tenta, mas não vai. Isso aqui é nitidamente perda de força dos touros. Agora, se rompe um fundo aqui, além de perda de força dos touros, você tem aumento da força dos ursos, né? Porque romper fundo é porque os ursos estão mais fortes. Então é nesse tipo de indicação que a gente vai ficar de olho para saber como vai acabar esta batalha que está sendo travada aqui no S&P diário. É uma batalha que já dura um mês, né? Mas o mais bonito é ver essa batalha aqui no Dow Jones, onde a gente, como eu mostrei, está com os preços dentro da faixa que vai do topo de 2007 ao topo de 2000. Então é a faixa, a zona de resistência. Os preços estão testando esse nível, romperam, não foram, voltaram, pareciam estar fazendo um bull trap. Ontem subiram e agora de novo estamos aqui. Vejo que já não está mais na máxima do dia. Vamos ver como é que vai fechar isso, mas eu estou muito desconfiado que esse tiro vai sair pela culatra. E uma coisa que eu aprendi a respeitar muito é o seguinte: quando, estou aqui de novo no S&P, tá? Quando a gente tem um fator fundamental muito poderoso, altista, como o que nós tivemos ontem, e os preços não vão para o lado contrário, nossa, mas isso é sinal de que o mercado está podre. Quer dizer, tá podre porque aqui é podre para cair, né? Mas um fator fundamentalmente altista que faz os preços subirem num dia e no dia seguinte os preços já começam a cair, começam a romper suporte, nossa, isso é a morte. Isso aí quer dizer, o inverso torna-se muito mais poderoso. É mais ou menos como o bull trap, né? Rompe uma resistência tal, e depois não toca os stops e o mercado começa a cair. Então isso é muito seria, né? Muito baixista. Vamos esperar. E eu vou continuar aqui, como eu já tenho dito aqui nas outras quintas técnicas, eu vou continuar sentado na plateia assistindo essa batalha. Vou usar todo o meu cinto de utilidades, né? Eu não sou o Batman, mas eu, como analista técnico, tenho um cinto de utilidades. Eu traço as minhas retas, eu faço zoom, enfim, eu olho os candles, eu vejo as formações de candle e vou tirando as minhas conclusões aí sobre a batalha. Nós estamos tendo uma batalha que vale a pena ser observada. Muito bem. Mercado fechando assim, do jeito que está agora, eu sou muito baixista, nosso viés é totalmente baixista no curto, médio e longo prazo. Vamos ver como está Vale e Petro e depois respondemos algumas perguntas aí que der para a gente responder, porque como eu disse, hoje estamos com o tempo em cima da pinta. Lembro de novo que nós não vamos ter a próxima semana, não vamos ter quinta técnica, voltamos dia 2 de janeiro e eu já aproveito para desejar a todos vocês que estiveram conosco ao longo de 2013 um ótimo Natal, que 2014 primeiro nós estejamos todos aqui com saúde, com energia para usufruir dessa nossa vida e também usufruir das oportunidades muitas que os mercados nos oferecem a quase todos os momentos, né? Então desejo aí ótimas festas e um ótimo 2014 para vocês. E vamos estar de volta dia 2 de janeiro. Mas vamos lá. Então temos mais um pouco de quinta técnica ainda. Vamos analisar Vale do Rio Doce em primeiro lugar, em que nossa análise é muito clara. Se a gente traça Fibonacci aqui dessa tendência que começa nitidamente em 98 para frente, a gente vê que os preços não chegaram nem no primeiro número Fibonacci.
Essa reta foi rompida, os mercados saíram de lado, nós entendemos que isso aqui é um processo de formação de topo. Isso já foi rompido para baixo, os preços voltaram, tiveram o que eu entendo ter sido uma espécie de pullback meio torto desse processo aqui. Isso vai se confirmar se nós tivermos os preços rompendo essa reta que está sendo testada nesse momento. E que já tem aí, ó, 1, 2, 3, 4 pontos, né? Então essa é a reta para se ficar de olho. Os preços estavam aparentemente fazendo uma bandeira. Hoje eles fizeram um candle um pouco mais altista, não é? Mas não provou absolutamente nada, né? Isso aqui aconteceu no fechamento, a alta, estou entrando no intraday aqui, os preços subiram um pouco mais, na última hora de pregão, né? Fizeram uma bandeira hoje, cumpriram o objetivo da bandeira no intraday. Agora no diário a gente vê que não teve nada de muito excepcional, né? Enquanto o Vale não nos der um fechamento acima dessa pretensa reta de resistência aqui, não provou absolutamente nada. E pelo contrário, esse processo todo aqui tem uma cara de formação de topo, né? Que acho que eventualmente vai vir a ser chamada de formação de cabeça e ombros. Mas isso é para a gente ver depois, né? Se esse nível for rompido, a gente projeta a amplitude daqui até aqui para baixo. Isso provavelmente vai estar nos dizendo que os preços vão testar novamente o seu fundo aí a 25. Então, neutro aí, indefinido no curto prazo e viés totalmente de baixa no médio e longo prazo. Continuamos com nossa análise. Petrobras, por outro lado, está aqui. Petri 4 diário. Temos o rompimento desse processo aqui, temos que os preços estão muito longe de Fibonacci, Fibonacci começa muito mais embaixo, abaixo de 10, então no longo prazo estamos baixistas e temos uma tendência de baixa, então por isso estamos baixistas. Tivemos um bull trap aqui, os preços romperam esta resistência que havia sido testada aqui no começo de novembro. Isso foi rompida com aquele anúncio meio atabalhado lá do governo de que ia cobrar reajustes e depois não ia mais. A presidenta disse que não ia cobrar mais, que não podia cobrar porque ia aumentar a inflação, e daí tibum, Petrobras. E agora, o que está acontecendo? Reverteu? Não. Não acho que reverteu, não. Hoje o fechamento foi bom, foi na máxima do dia, mas nós continuamos aqui dentro do espectro gravitacional dessa acumulação. Isso parece uma deriva. Em função disso, os preços podem sim vir preencher esse gap aqui, mas, então, portanto, no curto prazo nós estaríamos sim altistas, sim, em Petrobras. Perdão. Ops, perdão, uma aguinha. Então, no curto prazo, altistas em Petrobras, e aí depende um pouco do que for acontecer com o S&P lá fora, né? Mas estamos ainda dentro do processo gravitacional dessa acumulação aqui. Vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer, né? Mas sim, boa chance de termos aí uma alta um pouco mais acentuada nesse final de ano. Os preços podem voltar para fechar o gap a 18,50 ou apenas para a próxima resistência que está aí nos 18. Mas continuamos com o nosso viés de baixa no médio e longo prazo. Júnior, então temos algumas perguntas? Não temos, porque eu não abri o Júnior aqui no Skype. Júnior agora sim no Skype e Rodrigo também no Skype. Que beleza essa tecnologia atual, não é? Vamos abrir aqui o meu microfone. Júnior. Não tô conseguindo falar com o Júnior.
Oi, Juninho. Boa tarde, Fausto. Boa tarde. Alô? Diga, tô na escuta. Pode falar, Júnior. Primeira pergunta é o IBR3 e o IBR4, dois clientes diferentes. Hum. Oi, BR3. Oi, BR4. As telefônicas andaram colocando as manguinhas de fora hoje. Bem, estamos aqui primeiro com o IBR4 PN. Olhando de longe, a gente vê aqui uma acumulação que eu quero crer deverá dar continuidade ao movimento que a precedeu. Então, médio e longo prazo, somos baixistas. Olhando um pouco mais de perto essa acumulação, eu vejo esta acumulação que está dentro dessa maior como sendo uma acumulação que também deverá dar continuidade ao movimento que a precedeu, que é esse, ou seja, deve resultar numa queda com os preços caindo para novo teste do fundo a 3,10. No curto prazo, então tomamos baixistas curto, médio e longo prazo. Agora, no curto prazo, essa oscilação aqui forte, com fechamento na máxima do dia, indica que os preços devem testar esse último topo aí a 3,85 aproximadamente. Temos um pouco de resistência aí advinda aqui de eventos técnicos dentro dessa acumulação. Então vamos aí para os 3,85 provavelmente, mas somente um fechamento acima de 3,85 que colocaria os preços em condições de ir desafiar esse próximo topo aqui a quase a 4,40. Mas, como eu disse, essa formação tem característica de formação de continuação. Opa, não é isso que eu queria. É outra coisa, é uma simples menos. Delete. Eu queria só essa elipsezinha aqui para mostrar que, na verdade, isso aqui é que no semanal a gente chamaria de uma bandeira de baixa, né? Estou pondo o semanal aqui, vou pôr o mensal aqui. Na verdade, isso tudo é uma bandeira de baixa que a gente vê no mensal e no semanal. A gente vê que isso aqui é um retângulo e isso aqui é uma bandeira de baixa que está acontecendo dentro desse processo aqui. Vejam que esse candle aqui não assusta muito, né? Quando a gente olha no semanal. Precisa ver como é que vai ser amanhã. Então, se amanhã isso aqui não fechar aqui, fechar mais para baixo, aí que fica parecendo uma bandeira de baixa mesmo. Então, viés de neutro para baixista aí no curto prazo. Voltamos aqui para o diário. Apesar do fechamento na máxima do dia. Somente um fechamento acima de 3,85, 3,90 é que nos faria acreditar que os preços podem ter uma recuperação mais acentuada, né? Será que temos alguma diferença de OIBR4 para OIBR3? Temos, né? Menos liquidez. Os preços aqui em OIBR3 fizeram essa formação de continuação, que é um triângulo descendente, ou um retângulo aqui, né? Vieram até esse nível de suporte, estão testando esse nível de suporte e a situação é exatamente a mesma. Isso aqui é uma queda, depois uma acumulação. Se a gente vai para o semanal, a gente começa a ver um retângulo aqui de uma maneira muito mais clara. Se a gente vai para o mensal, a gente vê aqui um retângulo e aqui uma bandeira. Eu acho que é uma bandeira que nós estamos vendo, e esse candle de hoje do mês não fez nada, né? E o semanal também não fez nada. Eu acho que isso aqui está muito mais para ser uma bandeirinha que vai jogar os preços para baixo do que para ser um processo de reversão. Então, baixista também, curto, médio e longo prazo. Oi, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7, é brincadeira, logicamente, né? Então, estamos baixistas aí. Júnior. Próxima pergunta é do Daniel Cruz 3. Cruz. Souza Cruz, hein? Será que a turma parou de fumar? Podia, né? Tenho tanta pena quando hoje
eu que já fui fumante, parei de fumar quando operei o coração, felizmente sem ter tido nada, mas na UTI, os 3 dias que eu fiquei lá, e deu certo, né, como vocês podem observar. Pois é, deu certo. Meu irmão caçula, infelizmente para ele, não deu certo. Ele pôs uns stents e os stents, sei lá, entupiram. Eu não, eu abri, operei, pus 2 pontos safenas, uma mamária, e fiquei lá 3 dias na recuperação, na UTI. Passaram por mim 30 e poucos, isso tudo que nós estamos falando de Souza Cruz. Mas passaram lá por mim 30 e poucos lá, enfermeiro, assistente, médico, etc e tal. E a gente está lá no UTI, tem uma plaquinha lá com o nome, idade e o que aconteceu, né? Fausto, 50 anos, acho que 50, 51, tinha 50 anos. 2003, tinha 51. Não, 50, eu não tinha feito 51 ainda. Fausto, tal, portanto fazem 11 anos já. 50 anos, duas safenas, uma mamária. Aí os caras, o moço, fuma. Não teve um dos 30 e poucos que passaram que não perguntou para mim se eu fumava. O que me fez concluir que o fumo é com certeza um dos fatores mais importantes, né? Depois li muito sobre o assunto e de fato o fumo então o cara que fuma está falando, venha, tapem, entupam coronárias, apedrifiquem-se, como é que é? Então se você fuma, estamos chegando em 2014, hein? É uma boa hora para pensar em virada do ano, né? Muito bem, de volta para a fabricante de cigarros. Com todo respeito aí, a fabricante de cigarros. Daqui a pouco, do jeito que as coisas estão indo, bom, no Uruguai nós já podemos ter lá a fabricante de cigarros de maconha. É mole? Muito bem, então eu vou aqui mudar isso de que começa em 1989 para começar em 1994. E aí sim a gente tem um processo sem inflação. Minha gente, os preços estão nessa tendência de alta aqui, que ainda está intacta, 1, 2, 3 pontos, mas distantes, né? 10 anos, 98, 2008, 2003, 15 anos de tendência de alta intacta. Muito bem. Se bem que aqui nós tivemos um distanciamento dessa reta dos preços, e eu acho que nós podíamos muito bem pensar em fazer isso aqui, aproximar essa reta dos mercados, deixar só esse pedacinho aqui de fora, né? Se a gente deixar um dia de fora, a gente aproxima ele nos topos, e daí o que aconteceu é que tchau beleléu, 15 anos de tendência de alta, foi para o beleléu, os preços fizeram uma formação de topo, isso aqui já pode ser chamado de formação de cabeça e ombros, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, romperam esse nível e estão caindo, estão numa tendência de baixa, e eu acho que tem condições de cair muito mais. Aliás, eu acho que essa reta tem que ser essa aqui mesmo, essa é a reta correta, porque ao fazer isso nós aproximamos a reta mais desses níveis aqui e temos um ponto na reta aqui, né? E aí o rompimento da reta. Então, o rompimento da reta é tendência de baixa, que é o que a gente pode esperar. Então tem que operar Souza Cruz com viés de baixa. Então o que está acontecendo aqui? Boa chance de a gente estar vendo uma bandeira de baixa. Uma bandeira de baixa que pode nos dar aí, poderia nos dar aí mais alguns candles, né? Geralmente uma bandeira tem aí uns 5 candles de baixa. E a gente traça aqui o canalzinho da bandeira. Quando isso aqui romper, a gente vende e põe stop em cima da bandeira. Agora, os mais arrojados, como grupo do qual eu pretendo fazer parte no ano que vem, podem, com base na análise feita no gráfico diário, clicar aqui, se estiver no terminal enfoque, clica aqui o 15, os preços vão para o intraday, e daí, eventualmente, você pode ter algo do tipo
vai aqui, deixa mais um topo aqui, né? Cai, depois vai aqui, deixa um topo aqui, menor, cai, depois vai aqui, e quando chegar aqui, nos dá uma formação de reversão. Então, esse processo aqui está sendo analisado no gráfico diário. No gráfico diário, eu estou entendendo que estou... Isso aqui foi o que trouxe. Ué. No gráfico diário, eu estou entendendo. Eu acho que eu estava vendo... o gráfico não tinha sido atualizado ainda. Eu chamei agora, ele atualizou. Por isso que tem mais. Mas não importa. Isso aqui, como eu disse, a gente tem que ver... Deixa eu tirar ele aqui. Puxa, tô tomando um baile desse cara aqui. Limpar a área aqui. Começar tudo de novo. Então, nós não tínhamos todos esses candles, por isso que eu disse que a gente podia esperar uma bandeira de baixo. Mas isso aqui ainda pode... a gente ainda pode estar vendo uma bandeira. Por quê? Porque apesar de a gente ter tido esse engolfo aqui, num nível que ou num contexto interessante, porque é o topo dessa acumulação aqui, mas nada de, assim, de muito especial em termos de nível de suporte. É um suporte, sem dúvida. E os preços tiveram um revés aqui com esse engolfo. Depois do engolfo, eles subiram. Mas vejam, não romperam ainda nem essa reta de resistência. Não é? Então, essa reta ainda não foi rompida, essa reta de resistência aqui. E, portanto, temos que esperar para ver o que vai acontecer nesse processo aqui. Mas eu dizia a vocês que, então, se a gente... Eu estava, na verdade, falando para vocês algo que eu acho que é muito interessante, que é algo que realmente eu acho que pode ajudar muito diferenciar o analista júnior do analista sênior, que é o processo em que você identifica indicações no gráfico diário e aí, com base nessas indicações do gráfico diário, você vai para o gráfico intraday procurar colocar a sua posição no melhor preço possível. Exige arrojo, mas a paga, a recompensa é que se você segue um método como nós seguimos, o método com stop, em que a gente tem o que o americano chama de position sizing, em que a gente tem um processo em que a gente calcula o tamanho de cada uma das nossas posições de maneira a manter o risco sempre o mesmo. No nosso caso, as operações que nós fazemos, nós fazemos operações com risco de 0,1%. Poxa, Fausto, é muito pouco. Não, não é não. Porque arriscando 0,1, como nós só pegamos posições com potencial de lucro 2,5 vezes maior do que o potencial de prejuízo, cada uma dessas nossas operações, a gente, eventualmente, se o objetivo for atingido, a gente pode conseguir 0,25. 0,25 é 1/4 do CDI. Se a gente fizer 4 dessas e acertar 4 dessas na veia, a gente fez um CDI, tem mais outro CDI, mais outro tanto do CDI, que a gente... Bem, nós fazemos 70 operações por mês, por aí, 70, 60 e tantos, 80. Então são muitas operações. Então esse processo nos faz aproveitar todas as oportunidades que o mercado nos traz. Nós temos condições de aproveitar tudo isso, porque a gente arrisca 0,1 por operação e nós temos como meta não perder mais do que 1,4 do capital que nós temos disponível para operar. Com isso, no começo do mês, se houverem as indicações, a gente pode fazer até 14 operações dessas, em que a gente arrisca 0,1 na operação, né? 14 vezes 0,1 é 1,4. E se muitas delas derem certo, a gente pode ganhar 0,2 em cada uma. Vocês veem que a gente pode ter uma rentabilidade muito grande, muito acima do CDI, que é o que nós buscamos. Aqui a gente compete com o CDI, a gente procura ter uma remuneração do nosso capital, do capital dos nossos clientes, acima do CDI, né? Então é bastante. Então,
para nós que fazemos esse processo, ou seguimos esse método de determinar o tamanho de cada posição com esse nosso método, né? O método, eu até brinco nos cursos que eu dou, que ele usa um poderoso algoritmo para nos recomendar o tamanho de cada uma das posições que a gente faz. O poderoso algoritmo chama-se regra de 3. Na verdade, o que ele faz é, pega o nosso capital, divide pela distância do stop e multiplica por 0,1. E aí a gente tem o valor que a gente tem que aplicar naquela posição. Divide pelo valor da ação, vai dar 360 ações, a gente traz para 300, porque a gente não usa, a gente tem um valor maior. Na verdade, a gente opera milhares de ações, mas a gente traz para valor cheio, porque a gente não opera mercado fracionário, né? Então, para nós que usamos esse processo de position sizing, de determinar o tamanho da posição, de maneira a manter o risco o mesmo, esse processo que eu estou falando de você identificar as posições no diário e descer para o intraday de 15 minutos para fazer o timing da sua posição é fantástico, porque você consegue. Claro, você tem que estar embasado, mas às vezes, por exemplo, outro dia eu estava conversando com meu sócio, nós estávamos vendo uma bandeira no diário, era o índice futuro, nós estávamos vendo uma bandeira no diário e tínhamos uma bandeira no intraday. E tínhamos uma situação que o intraday já havia rompido uma reta, suporte, e tinha feito um topo, fez outro topo, não conseguiu fazer um topo mais alto, estava num topo, chegou até um nível inferior a esses últimos topos, tinha caído e estava fazendo uma bandeira de baixa, e isso era a 1 hora do fechamento do pregão. Então, com base na nossa análise de que no intraday nós estávamos com uma bandeira que já estava mais ou menos madura. Por que madura? Porque a gente sabe que uma bandeira no gráfico diário tem mais ou menos 5 candles. Essa já tinha 5 candles. Então ela já estava madura. Então nós estávamos vendo uma posição no diário. Ora, é assim, ó. Bandeira, por exemplo, uma bandeira de baixa, né, já que nós estamos baixistas. Ou não, vamos fazer uma bandeira de alta para variar. Uma bandeira é algo que faz assim, depois assim, né? E aí você tem condições de traçar uma retinha aqui. E aí, quando é que você compra na bandeira? Você pode comprar quando esse canalzinho é rompido, né? Um candle assim, você põe uma ordem de compra aqui. Opa! Você põe uma ordem de compra aqui. E põe o seu stop aqui. Aliás, o seu stop vai sempre ficar por aqui, né? Tá? Agora, outras pessoas acham mais prudente comprar no rompimento da bandeira, quando rompe a resistência da bandeira. Agora, se você comprar aqui, a distância para o seu stop é essa. Se você comprar aqui, a distância... Se você comprar aqui, no rompimento da bandeira, a distância para o seu stop é essa aqui. Se você esperar para romper a resistência, a distância do seu stop vai ser essa aqui. Agora, sabe onde é que eu quero comprar? Eu quero comprar por aqui, ó. Esse é o arrojo do qual eu estou falando. Aí, se você pegar esse pedacinho aqui e transformar num gráfico intraday, eventualmente, você pode ter uma situação de que no contexto dessa bandeira, os preços, por exemplo, nesse caso aqui, né? Digamos que os preços, esse caso aqui que vocês não estão vendo, agora vocês estão vendo, que é exatamente o que está acontecendo com o Souza Cruz. Eu acho que isso aqui tem grande chance de se mostrar uma bandeirona, aí, porque tem esse mastro aqui, razão de ser da bandeira é o mastro, e portanto, senhores, não tentem achar bandeiras onde não há mastro, porque o mastro é a razão de ser da bandeira. A bandeira precisa do mastro. O que é a bandeira? É um processo de realização de lucro. Que lucro? O mastro. O mastro põe um monte de lucro na mão dos vendidos nesse caso. E aí a bandeira é o processo de realização desse lucro, né? Que os preços derivam no sentido contrário ao do mastro.
Então, nesse caso aqui, de repente os preços batem nesse nível aqui e no intraday fazem uma reversão aqui. Ora, aí o que pode estar acontecendo é que em vez de você, no caso de uma bandeira de baixa, em vez de você, bandeira de baixa seria assim, né? Em vez de vender aqui, você vai vender aqui. Se você vende aqui, a distância para o seu stop é essa. Se você vender aqui, a distância para o seu stop é mais do que o dobro. E se você vender aqui, a distância para o seu stop, porque o seu stop vai estar sempre no topo da bandeira. O seu stop vai estar aqui, tá? Aqui é o stop. Se você esperar romper o suporte da bandeira, a distância para o seu stop vai ser ainda muito maior. Então nós estamos falando de um segmento desse tamanho, ou de um segmento desse tamanho, ou de um segmento deste tamanho. Ora, como para cálculo do tamanho da posição, o que conta é o denominador do processo, a distância do stop. Então, se nós operarmos nessa hora, a gente pode fazer uma posição o dobro do tamanho do que se a gente esperar que o canalzinho da bandeira seja rompido. Tá? Agora, logicamente, isso aí precisa de um certo arrojo, precisa de um certo conhecimento de análise técnica e precisa de várias operações. Você não pode fazer uma operação desse tipo, você tem que tentar fazer as suas operações todas dessa maneira. Porque quando você pega um fator, uma distância, quando você faz uma operação com uma distância para o stop pequena, o seu fator lucro-prejuízo aumenta uma barbaridade. Né? Então você sai de uma situação em que você poderia ter 3-1, fator lucro-prejuízo, para uma posição que você pode ter 8-1, 9-1 até. E quando você tem uma posição 9-1, o que acontece? Se você fizer 9 posições, você tem grandes chances de se acertar apenas 2 ou 3 posições, que é 30% de nível de acerto, você já lava a égua, você já está se saindo muito bem. Né? Porque em cada posição, no nosso caso, cada posição a gente perde posição. Se você fizer todas as posições 8-1, cada posição você perde, se perder 0,1, e se ganhar, se chegar no objetivo, você ganha 0,7, 0,8. Né? Então, se você faz 8 posições de 8-1 e acerta apenas 2, você está ganhando 1,6. Você está ganhando 1,6. Eu preciso que o Júnior abaixe o microfone, por favor. Você está ganhando 1,6, enquanto que nas outras 6 você perdeu 0,6. Quer dizer, você sai com 1% de lucro. Né? Então isso tem sido muito interessante. Mas de volta aqui à nossa Souza Cruz, que eu contei uma longa história, né? Recomendei aos fumantes não fumarem mais. Precisa ajudar na tendência de baixa de Souza Cruz agora, né? Diminuindo a procura. Estou brincando, logicamente, né? Então estamos numa tendência de baixa, o viés é totalmente baixista, curto, médio e longo prazo. Porque isso aqui nos parece uma acumulação. Se fosse uma reversão, eu acho que os preços já tinham partido, já essas alturas já estariam rompendo, até por conta do fator muito altista que nós tivemos hoje, né? E vocês vejam que a gente teve um candle assim bem michuruca, né? Não conseguiu nem romper essa resistência aqui da semana passada, né? Então é isso, baixistas, curto, médio e longo prazo. Júnior, temos uma última pergunta ou já terminamos? RADL3. Raia Drogasil. Nossa análise é muito simples. Formação de topo, reta suporte rompida, Fibonacci. Primeiro número de Fibonacci, minha gente, é no fundo do 2011 aqui, ó. R$10. É para lá que nós achamos que os preços estão caminhando. Até porque eles nos deram uma linda formação de topo.
que projetou um objetivo que foi atingido milimetricamente, os preços reagiram, fizeram uma formação que tem característica de triângulo descendente aqui, romperam esse processo, e agora nosso objetivo aí é 12,50, que é a projeção dessa perna de baixa aqui, desse topo que aconteceu em maio até o fundo de agosto, né? Então é essa amplitude projetada para baixo a partir do topo de setembro, que nos leva aqui a 12,50, 12,30 mais ou menos. No curto prazo, nós tivemos aí um candle positivo hoje, mas acho que isso pode ser apenas o começo de uma acumulação, de uma bandeira de baixa. Existe, logicamente, a possibilidade dos preços fazerem um pullback até essa antiga resistência. Eu acho que eles ainda não escaparam da ação gravitacional desse suporte aqui. Eles podem fazer um pullback, fazer uma espécie de um pivô aqui, voltar a cair, mas então, curto prazo, a gente poderia partir para um viés mais neutro, né? Mas médio e longo prazo, quer dizer, de neutro para alta até, né? Médio e longo prazo, baixistas, né? Não. Muito bem, então é isso, minha gente. Um ótimo Natal para vocês, uma ótima entrada de ano. Esperamos aí que, sinceramente, que as cotações sejam bastante favoráveis a todos vocês. Escreva para nós, diga para nós quem você é. Nós vamos gostar muito de saber. Meu e-mail é fbotelho@enfoque.com.br e o nosso e-mail é contato@constop.com.br. Isso aí, um abraço.